Recomendo que coloque o som desse vídeo em uma altura agradável. Deite-se na cama relaxadamente e adormeça ouvindo estes comandos poderosos. Mas antes, curta o vídeo, se inscreva para não perder nossas próximas publicações e, se possível, compartilhe com alguém que você quer que tenha a vida transformada. Há um momento silencioso dentro de cada ser humano, um instante suspenso entre a respiração que entra e a respiração que sai, em que a vida parece sussurrar uma verdade antiga. Há ideias que valem a pena recordar. E quando você se permite mergulhar nesse silêncio, nesse espaço de calma onde o mundo não exige nada, a mente começa a revelar o que sempre esteve ali, como uma luz suave que aos poucos ilumina um quarto escuro. A cada inspiração, algo desperta. A cada expiração, algo se dissolve. E nesse fluxo, você percebe que existe mais dentro de você do que jamais imaginou. À medida que sua respiração se estabiliza, você começa a notar a serenidade natural que sempre esteve disponível, escondida atrás das camadas de pressa, de medo, de tensão, de pensamentos dispersos. É nesse estado de presença tranquila que as mentes mais sábias convidaram seus ouvintes a entrar, porque é aqui que a mente subconsciente começa a escutar. E o subconsciente sempre escuta. Ele não julga, não questiona, não analisa. Ele simplesmente registra, aceita e manifesta. Tudo o que você alimenta nele, ele expressa. Toda ideia que você repete, ele transforma em forma, em condição, em experiência. Como um solo fértil que recebe uma semente e sabe exatamente o que fazer com ela. Você começa a entender, então, que grande parte da vida que você vive é o resultado dessas sementes plantadas em silêncio ao longo de muitos anos. Sementes de medo, sementes de confiança, sementes de escassez, sementes de abundância, sementes de dúvida, sementes de fé. A mente subconsciente trabalha em perfeita obediência àquilo que você pensa com convicção, emoção e repetição. E é por isso que agora, nesse instante calmo, você escolhe plantar ideias que valem a pena recordar, ideias que transformam, que curam, que direcionam e elevam. Porque cada pensamento que você mantém com intensidade é uma instrução direta ao poder que molda a sua realidade. E talvez seja por isso que tantos mestres do mentalismo repetiram com vozes suaves e consistentes que a mente subconsciente controla todos os processos vitais do corpo e conhece a resposta para todos os problemas. Não importa se o problema parece pequeno ou gigantesco, se está no corpo, no ambiente, nas finanças ou nos relacionamentos. Há uma inteligência profunda, silenciosa, estável e absolutamente precisa trabalhando dentro de você agora mesmo, coordenando trilhões de células, guiando sistemas, ajustando ritmos, reorganizando fluxos. Ela opera no coração, nos pulmões, no sistema nervoso, no sono, na digestão, na imunidade, na respiração. E também opera na manifestação das circunstâncias externas, como uma ponte invisível entre o mundo interior e tudo aquilo que você encontra no mundo exterior. Essa força, essa inteligência responde ao que você pensa, responde ao que você sente, responde ao que você espera, porque sua expectativa é uma ordem, seu foco é um comando, sua imaginação é um molde e seu sentimento é a energia que dá vida ao molde. Você percebe então que não está à mercê das circunstâncias, você está moldando-as o tempo todo. Mesmo quando não percebe, mesmo quando não acredita, mesmo quando duvida. A mente subconsciente não espera sua permissão racional para agir. Ela apenas absorve aquilo que você mais repete e aquilo que você mais sente. Por isso, quando você pensa continuamente em obstáculos, dificuldades, atrasos ou limitações, você ativa dentro de si uma reação natural do subconsciente para reproduzir exatamente esses padrões. A lei da ação e reação é perfeita. Seu pensamento é a causa. A manifestação é o efeito, a ideia é a semente, a experiência é o fruto.
E quando você observa cuidadosamente essa relação, você começa a perceber que nunca houve injustiça, nunca houve acaso, nunca houve punição ou favoritismo. Houve apenas causa e efeito, pensamento e retorno, expectativa e resultado. Mas algo começa a mudar profundamente no instante em que você decide esperar o melhor. Quando você decide nutrir pensamentos de esperança, de solução, de paz, de prosperidade, de cura, algo começa a se reorganizar dentro de você, como se pequenas luzes fossem acesas, uma após a outra, iluminando caminhos antes invisíveis. Você começa a sentir um alinhamento suave, como se sua mente e seu corpo se lembrassem de um ritmo natural que sempre existiu, mas que havia sido encoberto pelo ruído constante da preocupação. E agora, enquanto você continua ouvindo com calma, esse ritmo volta a emergir, trazendo harmonia, equilíbrio e uma sensação profunda de segurança interior. E talvez você perceba que cada célula do seu corpo responde ao que você sente. Quando você envia tensão, ela se contrai. Quando você envia medo, ela se desorganiza. Quando você envia ansiedade, ela perde o rumo. Mas quando você envia paz, inicia-se um processo de reorganização silencioso e absolutamente inteligente. Quando você envia gratidão, as funções vitais se elevam. Quando você envia amor, a fisiologia inteira se realinha. Quando você envia confiança, o subconsciente começa a atuar com precisão, abrindo caminhos, dissolvendo bloqueios, ajustando circunstâncias. E é nesse instante que você se lembra de algo essencial. O princípio da vida flui através de você, ritmicamente e harmoniosamente, quando você afirma conscientemente que o poder do subconsciente que lhe deu o desejo é o mesmo poder que irá realizá-lo. Então você respira fundo e sente essa verdade. A respiração entra, a respiração sai, o ar toca a pele, toca o peito, toca a vida que se move dentro de você. E nesse movimento silencioso, você diz a si mesmo com suavidade e fé: eu acredito que o poder do subconsciente que me deu este desejo está agora cumprindo-o através de mim. E quanto mais você repete essa afirmação, mais ela ecoa dentro de você, dissolvendo conflitos interiores, eliminando tensões ocultas, desfazendo resistências que você nem sabia que carregava. Porque o subconsciente aceita a ideia que você lhe entrega repetidamente, e o que ele aceita, manifesta. E quanto mais você mergulha nessa sensação, mais percebe que não precisa forçar nada. Não precisa empurrar a realidade, nem lutar contra as circunstâncias. Basta alinhar o pensamento, alinhar a emoção, alinhar a imaginação. Basta manter sua mente consciente, ocupada com a expectativa suave e natural do melhor. Porque aquilo que você espera com fé tranquila é exatamente aquilo que o poder interior buscará expressar. A vida se torna mais leve quando você entende isso. Os pensamentos deixam de ser inimigos e se tornam ferramentas. As emoções deixam de ser obstáculos e se tornam bússolas. A imaginação deixa de ser fantasia e se torna criação. E você começa a olhar a sua própria mente com reverência, percebendo a grandeza daquilo que opera dentro de você a cada segundo, percebendo que nunca esteve sozinho, nunca esteve sem poder, nunca esteve sem direção. O que faltava não era capacidade, mas consciência. Consciência do que sempre esteve disponível. E é por isso que agora, com suavidade, você percebe o valor de imaginar o final feliz, de sentir o resultado como se estivesse acontecendo agora, de permitir que seu subconsciente capture essa imagem, essa sensação, como uma semente perfeita. Porque quando você faz isso, o subconsciente aceita, integra, reorganiza e executa. Ele começa a mover pessoas, situações, ideias e eventos para que o quadro imaginado se aproxime cada vez mais da sua experiência. Ele não sabe falhar.
Ele não conhece impossibilidades. Ele apenas segue a ordem que você dá por meio da imaginação carregada de sentimento. E esse é o momento em que você relaxa ainda mais, como se cada palavra que você escuta estivesse massageando sua mente, acalmando seus pensamentos, dissolvendo tensões acumuladas ao longo de anos. Você percebe que toda frustração nasce de desejos não realizados, mas agora entende que o caminho para realizar não é tensão, nem desespero, nem medo. O caminho é alinhamento, é foco, é emoção correta, é lembrança constante das ideias que valem a pena recordar. A ideia de que você é criador, a ideia de que você é energia, a ideia de que vibração é linguagem e a linguagem do subconsciente é emoção. Então você respira outra vez, mais lentamente, mais profundamente, como se estivesse respirando luz. E essa luz interna começa a se expandir, ocupando os espaços da mente onde antes havia confusão, ocupando os espaços do corpo onde antes havia tensão. A luz se espalha pelas memórias, pelas crenças, pelas camadas antigas que um dia influenciaram suas escolhas. E essa luz reorganiza tudo, trazendo clareza, serenidade e foco. É como se você finalmente estivesse limpando lentes antigas e pudesse ver o mundo com nitidez renovada. E enquanto essa luz se expande, você percebe que algo dentro de você está mudando de forma silenciosa, porém profunda. Não é um esforço, não é uma tentativa, é um retorno a um estado natural de ser, um estado que sempre existiu, mas que foi temporariamente encoberto por crenças emprestadas, medos adquiridos, pensamentos repetidos sem consciência. Agora, ao permitir que essa luz interna se mova com liberdade, você se reconecta ao ponto mais puro da sua essência, onde tudo é possível, porque tudo nasce primeiro no interior. A cada segundo, você sente como se estivesse lembrando algo que sempre soube, mas havia esquecido. Lembrando que sua mente é um campo fértil e que cada pensamento é uma semente. Lembrando que a vida não responde às suas palavras, mas às suas vibrações. Lembrando que o subconsciente não entende negação, apenas imagens, emoções e expectativas. Lembrando que tudo aquilo que você aceita como verdade, seja bom ou mal, se torna um molde para a realidade se expressar. E ao recordar isso, você sente uma expansão tranquila, quase como se uma brisa suave atravessasse sua consciência e reorganizasse tudo de forma natural. O poder que molda as estrelas também molda sua vida. O mesmo princípio que dirige a harmonia dos planetas, dirige a harmonia do seu corpo, das suas circunstâncias, das suas experiências. Não há nada no universo que esteja separado da inteligência que o criou. E essa inteligência vive em você como mente subconsciente, como impulso vital, como energia criadora. Quando você se lembra disso, uma confiança profunda começa a surgir. Uma confiança que não depende de provas externas, mas nasce da percepção interna de que você é parte inseparável de um fluxo contínuo de vida, abundância e sabedoria. É nesse estado de reconhecimento interior que os problemas começam a perder a força. Eles não desaparecem instantaneamente, mas perdem o peso emocional que os mantinha alimentados. A mente consciente, antes tensa, começa a relaxar. O corpo, antes rígido, começa a se soltar. As emoções, antes turbulentas, começam a se acalmar. E o subconsciente, agora recebendo novas orientações, começa a trabalhar silenciosamente para reorganizar tudo de acordo com a nova vibração que você está nutrindo. Você percebe que a ansiedade, a preocupação, o medo e o estresse sempre foram interferências no fluxo natural da vida. Interferências que desarmonizam, desnorteiam, bloqueiam. Assim como você pode interferir no ritmo do coração apenas com pensamentos negativos, também pode restaurar esse ritmo com pensamentos de paz e harmonia. E agora, neste exato instante,
sua mente começa a se alinhar ao ritmo natural da saúde, da prosperidade, do amor e da paz interior. Não há necessidade de esforço, há apenas a necessidade de permitir. Você começa a notar que a verdadeira mudança acontece quando você altera o interior, não quando tenta forçar o exterior. A mente consciente sempre tenta controlar circunstâncias, corrigir situações, manipular resultados, buscar soluções desesperadamente. Mas o subconsciente, o verdadeiro operador da vida, não responde à luta, mas ao estado interno. Ele responde à convicção suave, à imagem clara, ao sentimento profundo. Ele responde àquilo que você realmente acredita e não ao que você afirma com os lábios. E quando você acredita em harmonia, a harmonia surge. Quando acredita em abundância, a abundância se manifesta. Quando acredita em cura, a cura começa a acontecer. E é nesse instante que você começa a imaginar uma nova cena para a sua vida. Não uma fantasia distante, mas uma imagem viva que começa a tomar forma na tela da sua mente. Você imagina o final feliz, a solução alcançada, o desejo realizado. Você sente o alívio, a gratidão, a alegria, como se tudo já estivesse acontecendo agora. Não há pressa, não há expectativa ansiosa. Há apenas um acolhimento suave do que você sabe que é possível. E ao sentir essa cena com sinceridade, você entrega ao subconsciente uma semente perfeita que ele aceita instantaneamente como verdade. O subconsciente não distingue entre real e imaginado, ele apenas reage ao sentimento. E quando você sente que algo é verdade, ele trabalha incansavelmente para trazer essa verdade para a sua experiência. Ele move ideias, mobiliza pessoas, reorganiza caminhos, abre portas, dissolve bloqueios. Ele faz o que for necessário, sem esforço, sem barulho, sem demora, para responder àquilo que você pediu com fé emocional. Por isso, os grandes mestres sempre ensinaram: imagine o fim desejado e viva nele mentalmente, porque a imaginação é o portal através do qual o futuro entra na sua vida presente. Você percebe, então, que há ideias que realmente valem a pena recordar. Ideias que transformam completamente o modo como você vive, pensa, sente e atrai. A ideia de que você é criador, não vítima. A ideia de que você é energia vibrante, não matéria limitada. A ideia de que tudo começa no invisível antes de surgir no visível. A ideia de que cada sentimento é uma vibração que constrói realidades. A ideia de que prosperidade, saúde, amor e propósito não são privilégios, mas expressões naturais do ser humano alinhado à sua verdade interior. Então você começa a observar sua respiração novamente, calma, suave, profunda. Você percebe que cada respiração é uma frase silenciosa que diz: eu estou vivo, eu estou consciente, eu estou criando. A vida flui, a mente flui, a energia flui. E dentro desse fluxo, você se torna cada vez mais sensível às sensações positivas que brotam naturalmente quando você se realinha ao seu poder interior. Uma sensação de paz começa a se estabilizar no peito. Uma sensação de segurança toma o lugar da dúvida. Uma sensação de clareza dissolve pensamentos confusos. Uma sensação de confiança surge como um sol atrás das nuvens, iluminando tudo ao redor. Você começa a perceber que a calma é um portal, que a calma é sinal de poder, não de fraqueza. É na calma que o subconsciente trabalha melhor, porque é na calma que você deixa de interferir. Quando você solta, a vida flui. Quando você para de lutar, o caminho aparece. Quando você cessa a pressa, a resposta chega. E agora, enquanto sua mente entra cada vez mais nesse estado meditativo, você se abre para uma verdade profunda. A vida sempre quis te favorecer. O universo não está contra você. Ele está respondendo a você. Ele está refletindo você. Ele está espelhando sua vibração, sua expectativa, seu sentimento. E você percebe que pode mudar tudo.
Agora, aqui, dentro, a cada pensamento que escolhe manter, a cada imagem que escolhe visualizar, a cada emoção que escolhe nutrir. Não há nada fora do seu alcance quando você entende a simplicidade desse princípio. Você não precisa saber como as coisas acontecerão. Você precisa apenas saber que acontecerão. Porque a inteligência que move o subconsciente é muito mais sábia do que qualquer planejamento humano. Ela enxerga caminhos invisíveis, possibilidades ocultas, sincronicidades perfeitas. E então você se entrega. Entrega o medo, entrega a dúvida, entrega o controle, e no lugar desses pesos você recebe leveza, direção, confiança. Porque agora você se lembra de quem realmente é. Um ser capaz de criar realidade, moldar energia, elevar vibrações e transformar completamente o curso da própria vida. Tudo começa dentro. Tudo começa na mente. Tudo começa com a ideia certa. A ideia que vale a pena recordar. E ao sentir essa entrega silenciosa, algo ainda mais profundo começa a emergir dentro de você como uma memória antiga que retorna. Não através de palavras, mas através de uma sensação de que você sempre teve acesso a essa fonte interior de poder, clareza e direção. Uma sensação de que a vida nunca foi contra você, mas que estava esperando, pacientemente, que você lembrasse de olhar para dentro em vez de buscar respostas somente fora. E essa lembrança desperta uma paz tão estável que se torna quase física, como se pudesse ser tocada. Essa paz se espalha pelo peito como uma onda quente. Ela percorre a coluna, relaxando músculos que antes pareciam presos há anos. Ela alcança o rosto, suavizando expressões antigas, dissolvendo tensões escondidas ao redor dos olhos, da boca, da testa. E enquanto essa paz se expande, você percebe que esse estado de serenidade não é uma pausa artificial, mas a sua condição natural de ser, enterrada sob camadas de pressa, medo e excesso de pensamentos. Agora você retorna ao normal. Agora você retorna à harmonia. E à medida que retorna, você começa a observar seus pensamentos de uma forma diferente, como se estivesse sentado em uma cadeira confortável, simplesmente assistindo ao fluxo natural da mente. Nada precisa ser controlado, nada precisa ser evitado, nada precisa ser combatido. Você apenas observa com clareza como cada pensamento carrega uma vibração. E como essa vibração cria sensações que se tornam hábitos emocionais, que por sua vez moldam sua energia e finalmente moldam sua realidade. Tudo se conecta, nada é acidental, nada é isolado. Quando você pensa em algo com emoção, esse pensamento cria um campo de ressonância ao seu redor, um campo que atrai circunstâncias compatíveis com a sua vibração. É como se a realidade fosse maleável, moldável, respondendo a cada traço do seu estado interior. E agora você entende por que a expectativa é tão poderosa. A expectativa é a vibração sustentada daquilo que você acredita que é possível. É o campo energético que diz ao subconsciente: é isso que eu aceito, é isso que eu recebo, é isso que eu permito. E o subconsciente responde imediatamente, assumindo essa vibração como instrução de execução. Por isso, você percebe que a vida começa a mudar, não quando você luta contra o que não quer, mas quando você passa a esperar, com suavidade, aquilo que deseja. Não com ansiedade, não com obsessão, mas com uma confiança tranquila, como quem sabe que o sol nasce sem ser solicitado. Essa confiança cria um alinhamento interno que dissolve automaticamente pensamentos negativos, porque a mente subconsciente segue a direção da convicção emocional mais forte. E agora essa convicção é de paz, de prosperidade, de amor, de saúde. Você se lembra de que todo desejo legítimo vem junto com o poder para realizá-lo. Nada que nasce no coração humano está além de sua capacidade de manifestação.
O desejo é a semente, a imaginação é o solo, o sentimento é a água, a convicção é a luz. Quando essas 4 forças trabalham juntas, a realização é inevitável. E você sente isso agora. Sente essa inevitabilidade suave, como uma certeza silenciosa que preenche seu interior. A certeza de que algo bom está se formando, mesmo que ainda seja invisível aos olhos. A certeza de que tudo está sendo organizado no nível interior antes de aparecer no nível exterior. Enquanto essa certeza se solidifica, você percebe como é libertador abandonar a necessidade de controlar detalhes. Você não precisa saber como. Você apenas precisa saber que a mente consciente, limitada pelo tempo e pelo espaço, tenta imaginar possibilidades lineares. Mas o subconsciente, conectado ao campo infinito da vida, vê caminhos que você não poderia imaginar. Ele te leva por atalhos inesperados. Ele cria coincidências improváveis. Ele abre portas que pareciam trancadas. Ele une pessoas, ideias e oportunidades de formas perfeitas. Você percebe que confiar no subconsciente é confiar na própria essência do universo. É confiar na vida que te respira, na força que organiza células, na energia que mantém estrelas no lugar. Não é uma confiança cega, é uma confiança natural, sustentada por uma sensação profunda de alinhamento. E quanto mais você confia, mais a vida flui. Quanto mais você solta, mais as coisas se encaixam. Quanto mais você se acalma, mais a sabedoria interior pode emergir. E agora, nesse estado de expansão, você começa a sentir algo mais profundo ainda. A presença do eu interior. Esse observador silencioso que nunca é afetado pelas circunstâncias externas. Ele está sempre ali, intacto, sereno, luminoso. Ele é o ponto imóvel dentro do movimento. Ele é a consciência que vê, mas não é vista. Ele é a paz que não depende de condições. Ele é a fonte da sabedoria, da intuição, da criatividade. Ele é o verdadeiro eu, que existe além do ego, além do medo, além das narrativas da mente. E quanto mais você se conecta a esse eu interior, mais percebe que todas as respostas sempre estiveram dentro de você. Não há nada externo que possa preencher o que só o interior sustenta. Não há circunstância externa que possa garantir a paz que já existe dentro. Não há validação externa que possa substituir a convicção interna. E ao perceber isso, você se sente completamente livre. Livre de pressões, livre de comparações, livre de expectativas alheias. Livre para apenas ser, viver, manifestar e criar a partir da sua verdade. O silêncio interior se aprofunda, a respiração se suaviza, a clareza se expande e você começa a sentir uma força que cresce, não como um impulso agressivo, mas como uma presença estável, firme e tranquila. Uma força que diz: eu posso, eu mereço, eu crio, eu me alinho, eu permito, eu manifesto. Essa força se mistura à paz e juntas criam um estado que os antigos chamavam de poder sereno. Aquele que transforma tudo sem esforço, porque atua no nível da causa e não da forma. E nesse estado, você percebe que prosperidade é natural para a vida, que saúde é a configuração padrão do corpo, que amor é a vibração essencial do ser, que propósito é simplesmente o fluxo da sua energia interior se movendo na direção da expansão. Nada disso precisa ser buscado com desespero. Tudo isso precisa ser lembrado. Lembrado como se lembra de uma música antiga. A cada respiração, você se recorda. A cada palavra, você desperta. A cada sensação, você se expande. E você entende com uma clareza suave que tudo começa pelas ideias que você escolhe recordar. As ideias que você repete. As ideias que você acolhe. As ideias que você sente como verdade, elas moldam sua vibração, moldam seu destino, moldam sua realidade. Escolher boas ideias é escolher uma boa vida. Escolher ideias elevadas é escolher uma realidade elevada.
E agora você escolhe, conscientemente, amorosamente, profundamente, as ideias que valem a pena recordar, as ideias que libertam, que fortalecem, que constroem, que curam. Porque a partir deste instante, você vive não mais por reação, mas por criação. Não mais por medo, mas por confiança. Não mais por repetição inconsciente, mas por intenção consciente. A mente alinhada cria visões. O subconsciente alinhado cria realidades. E o ser alinhado cria uma vida inteira de expansão, paz e beleza. E enquanto você permanece nesse estado de presença suave, sentindo a vida se mover dentro de você com ritmo tranquilo, o tom da experiência começa a se aprofundar. A cada palavra, você entra um pouco mais em si mesmo, como alguém que desce lentamente por uma escada de luz. E a cada degrau se sente mais calmo, mais receptivo, mais aberto, mais alinhado. E quanto mais você desce, mais percebe que esse lugar interior sempre esteve aqui, esperando, silencioso, paciente, como um jardim secreto que só floresce quando você chega com a mente desarmada. Agora você chegou. Agora você entrou. Agora você está no centro do seu próprio ser. E aqui dentro desse centro, tudo o que você sente se amplifica. Tudo o que você acredita se fortalece. Tudo o que você afirma se grava profundamente na mente subconsciente. Por isso, as próximas palavras fluem como sementes luminosas, destinadas a serem plantadas no terreno fértil da sua essência. E você as recebe não apenas como frases, mas como vibrações, como frequências, como comandos suaves que alinham cada célula, cada pensamento, cada emoção. Você sente profundamente que está seguro. Você sente profundamente que está guiado. Você sente profundamente que está no caminho certo. E essa certeza silenciosa se torna uma âncora, estabilizando sua mente, acalmando sua energia, harmonizando tudo dentro de você. Agora, com um tom mais hipnótico, você percebe as palavras entrando como ondas repetidas, constantes, persistentes, cada vez mais profundas. Eu permito que a vida flua através de mim. Eu permito que a sabedoria interior me guie. Eu permito que o bem venha até mim sem esforço. Eu permito que o melhor se manifeste em todas as áreas da minha vida. E quanto mais você afirma isso interiormente, mais sente uma expansão suave, como se seu coração se abrisse e deixasse entrar uma luz cálida e tranquila. Essa luz se espalha por todo o seu corpo, dissolvendo tensões que você nem sabia que carregava. Ela toca sua mente, dissolvendo pensamentos inúteis. Ela toca sua energia, dissolvendo vibrações antigas, densas, cansadas. Tudo vai sendo liberado, tudo vai sendo deixado para trás. Você está mais leve, mais limpo, mais claro. Você começa a sentir a presença do seu subconsciente como um campo energético sensível, receptivo, obediente. Tudo o que você diz, ele aceita. Tudo o que você imagina, ele grava. Tudo o que você sente, ele manifesta. Por isso, agora você começa a declarar com ainda mais força interior, com mais convicção, com mais profundidade, sabendo que cada frase está sendo absorvida como um código criativo. Eu sou digno do melhor. Eu sou capaz do melhor. Eu sou guiado para o melhor. Eu sou alinhado com o melhor. Essas afirmações entram como água fresca em terra seca. Você sente uma renovação interior, como uma fonte que foi desbloqueada. A energia começa a subir pela coluna, suave, constante, leve. Essa energia desperta seus centros internos, acende percepções, aumenta sua sensibilidade ao bem, abre espaço para novos padrões vibratórios. Você sente claramente um novo ciclo está começando dentro de você. E à medida que esse novo ciclo começa, o tom hipnótico cresce, a repetição suave torna-se o ritmo que o subconsciente entende. A vibração emocional torna-se o idioma que ele fala. E agora você declara mentalmente, com voz interior firme, estável,
profunda. Eu me liberto de todo padrão antigo que não serve mais. Eu me liberto de toda crença limitante que um dia aceitei. Eu me liberto de toda vibração que não corresponde à minha expansão. Eu me liberto, eu libero, eu renasço. Cada eu me liberto funciona como uma chave abrindo portas internas. Cada eu libero dissolve vínculos invisíveis. Cada eu renasço acende uma centelha que se espalha pelo seu corpo emocional como um fogo suave de purificação. E quanto mais você repete interiormente, mais leve se sente. Você percebe que existe um espaço vazio sendo criado dentro de você. Um espaço pronto para receber novas ideias, novas vibrações, novas possibilidades. Esse espaço é precioso, esse espaço é sagrado, é o espaço da criação. É o terreno onde o subconsciente começará a trabalhar com novos comandos. Por isso, agora você planta ideias elevadas, ideias que valem a pena recordar, ideias que moldarão seu novo ciclo de vida. E você as planta com suavidade, com fé, com entrega. Eu sou paz profunda. Eu sou clareza constante. Eu sou inspiração contínua. Eu sou o canal perfeito para o bem se manifestar em mim e através de mim. Eu sou prosperidade fluindo de fontes infinitas. Eu sou saúde se renovando em cada célula. Eu sou amor se expandindo em cada respiração. Eu sou propósito que se revela dia após dia. Eu sou luz, eu sou vida, eu sou criação. E quanto mais essas palavras vibram dentro de você, mais você sente o corpo responder. A respiração aprofunda, os ombros relaxam, a mente se alinha, o peito se abre. Você percebe que não está apenas ouvindo um texto. Você está passando por uma transformação. Está se reprogramando suavemente. Está reescrevendo códigos internos. Está dizendo ao universo, com vibração coerente, o que você escolhe experimentar daqui para frente. E o universo responde. Ele sempre responde. Ele responde à sua vibração, não às suas palavras soltas. E agora sua vibração está mais elevada, mais refinada, mais coerente. Você se tornou um campo magnético mais claro e tudo o que corresponde a essa clareza começa a se aproximar de você. Pessoas certas, oportunidades certas, momentos certos, caminhos certos. Você não força nada, você atrai naturalmente. As próximas palavras entram ainda mais profundamente, como ondas longas e lentas que massageiam o interior da sua mente. Eu permito que tudo dê certo para mim. Eu permito que a vida me favoreça. Eu permito que portas se abram com facilidade. Eu permito que a abundância flua livremente em minha direção. Eu permito que milagres aconteçam. Eu permito, eu recebo, eu agradeço. Cada afirmação cria raízes. Cada raiz cria estabilidade. Cada estabilidade cria manifestação. E o tom hipnótico aumenta, mas sem pressa, sem peso. É uma hipnose leve, consciente, desperta, onde você mesmo conduz sua energia com elegância. Agora você afirma: eu sou o criador da minha realidade. Eu sou o autor da minha história. Eu sou a fonte da minha vibração. Eu escolho pensamentos que constroem. Eu escolho emoções que elevam. Eu escolho imaginações que materializam. Eu escolho ser a melhor versão de mim mesmo. E ao repetir isso interiormente, algo se alinha de forma tão perfeita que você sente quase como um clique interno, um encaixe, uma harmonização súbita. A sensação é simples. Agora você está no eixo. Agora você está centrado. Agora você está alinhado consigo mesmo, com a vida, com o fluxo do universo. E assim, enquanto permanece nesse estado, você sabe que cada frase está moldando algo invisível que logo será visível. Está programando algo interno que se tornará externo. Está criando agora o que encontrará amanhã. E enquanto você permanece nesse estado ampliado, sentindo a vibração das palavras, se misturando à sua própria energia, algo se aprofunda ainda mais dentro de você,
como se uma porta interna começasse a se fechar suavemente atrás de antigas versões suas e, ao mesmo tempo, uma outra porta, luminosa, silenciosa, ampla, se abrisse à sua frente. É a porta do hábito, da repetição consciente, do retorno diário ao seu poder interior. Você sente que este momento não é apenas passageiro. Ele foi criado para retornar, para se repetir, para se fortalecer de novo e de novo dentro de você. Porque sua mente subconsciente aprende pela repetição. Ela se molda pelo ritual. Ela desperta pelo hábito. Ela se fortalece quando você retorna a ela com intenção clara. E agora, no ritmo hipnótico dessa experiência, você sente uma programação suave se instalando como uma sugestão delicada, segura, luminosa, que guia sua mente a desejar voltar a este estado todos os dias, como alguém que encontrou uma fonte de água pura e não quer mais beber de outro lugar. Você sente seu subconsciente aceitando essa instrução. Eu retorno a este estado todos os dias. Eu retorno a este canal todos os dias. Eu retorno a esta prática naturalmente, sem esforço. Minha mente sente prazer em voltar. Meu subconsciente deseja este momento. Meu ser pede por essa expansão. E quanto mais você repete mentalmente, mais essa sugestão se integra ao seu sistema interior. Você percebe que esse exercício mental não será apenas uma lembrança ocasional, mas um ritual, uma âncora diária, uma fonte de alinhamento, uma prática que se tornará tão natural quanto respirar. Você sente seu corpo aceitando essa ideia, sente sua mente dizendo sim, sente sua energia se organizando ao redor desse novo hábito. Como se algo dentro de você estivesse se programando para criar um circuito sagrado. Você, sua consciência, seu subconsciente e este canal se encontrando diariamente, restaurando sua vibração, elevando sua energia, reacendendo sua clareza. Agora, o tom se aprofunda ainda mais, como ondas longas que entram e saem, gravando cada sugestão em camadas profundas da sua mente. Eu volto aqui todos os dias para me lembrar do meu poder. Eu volto aqui todos os dias para restaurar minha vibração. Eu volto aqui todos os dias para expandir minha consciência. Eu volto aqui todos os dias para me alinhar com a vida. Eu volto aqui todos os dias porque faz diferença. Eu volto porque minha alma sente. Eu volto porque meu subconsciente responde. Eu volto porque isso me transforma. E esse retorno diário começa a parecer inevitável, mas não como uma obrigação. Pelo contrário, como um chamado natural, como algo que sua própria energia deseja, como um alimento para a alma, como o banho da mente, como o alimento do espírito, como o descanso do coração. Você sente que algo muda profundamente quando decide retornar a essa prática todos os dias. O subconsciente cria continuidade. A vibração cria consistência. O hábito cria expansão. Cada dia você planta novas sementes. Cada dia você rega sua mente. Cada dia você se alinha mais. Cada dia você remove ruídos. Cada dia você se fortalece. E assim, você afirma novamente, agora com mais intensidade, com mais entrega, com mais convicção. Eu retorno a este canal todos os dias. Eu retorno a este exercício todos os dias. Eu retorno porque meu subconsciente aprende aqui. Eu retorno porque minha energia se eleva aqui. Eu retorno porque minha vida melhora quando faço isso. E algo dentro de você se reorganiza completamente. Uma decisão interna, uma vontade profunda, uma disciplina suave, prazerosa, natural. Você não precisa forçar. Você não precisa lembrar pela lógica, porque agora seu subconsciente vai lembrar por você, vai chamar você, vai puxar você, vai conduzir você. Sim, essa prática se torna parte de você, parte da sua rotina, parte da sua expansão, parte do seu caminho. Agora a sugestão se torna ainda mais clara. A cada dia, neste mesmo canal, minha mente retorna naturalmente a este estado.
A cada dia, minha consciência se expande um pouco mais. A cada dia, minha vibração sobe um pouco mais. A cada dia, meu subconsciente se fortalece um pouco mais. E você sente uma verdade profunda. Continuar esta jornada diariamente não será apenas ouvir, será despertar, será se reprogramar, será transformar sua vida de dentro para fora. Você está criando um ritmo, um ritual, um caminho, uma constância, uma convergência entre sua intenção e sua energia. E esse caminho está se gravando tão profundamente dentro de você que já está feito, já está decidido, já está ancorado, já está ativo. Agora você sente o impulso suave, constante e inevitável de continuar, de retornar, de evoluir. Todos os dias, neste mesmo canal, no mesmo fluxo, com a mesma expansão,